Insight da sessão de hoje. A raiva é um instinto natural que todas as pessoas têm. Nascemos com ela e ela vai perpetuar-se ao longo da vida. E por que dizem pra gente que a gente tem que controlar a nossa raiva? Não, raiva não é uma coisa que se controla. Como assim? Raiva, imagina, é um animal bem grande, ele nasceu com você para te proteger. E nesse pensamento de que ele está comigo, não vou me livrar dele, nasceu para me proteger, o que eu tenho que fazer com ele? Domesticar ao máximo, transformando esse instinto em uma ação melhor para nossa vida. Então eu vou te dar um exemplo. Diferente de como as pessoas dizem, né? Volto a falar, não vamos controlar a raiva. Nós vamos ir ao fundo disso, fazer uma anamnese raio-x do que ela é. Ou seja, a raiva, muitas vezes, quando você não a aceita, o que você faz? Algo vem, te incomoda. Você sente raiva e você fica ruminando essa raiva, como se fosse uma vaca mesmo. Ela fica ruminando. E nisso ela cria um ranço, e esse ranço, ele se generaliza pra tudo. Aí você pensa, aquela, tá vendo aquela pessoa lá? Aquela pessoa lá? Aquela pessoa lá? Então, tudo que a pessoa faz já te irrita. E tudo que tem a ver com ela também te irrita. E outras pessoas que não tem nada a ver com isso, que de alguma forma você percebe que tem algo em comum, isso já vai ter uma conexão. Aí dizem, o meu santo não bateu. Tá, essa daí é um assunto que a gente pode voltar e falar outro dia um pouquinho mais. Mas se você tentar controlar a raiva, naturalmente você vai estar ruminando ela ou guardando em alguma parte do seu corpo, principalmente aqui, ó, na mandíbula. Quem tem ATM tá guardando raiva. Quem tem dor no estômago tá guardando raiva. Quem precisa ir no banheiro, tem uma diarreia, raiva, tá? E outros sintomas no corpo que expressam a raiva. Muitas pessoas ainda estão denominando de uma forma equivocada a raiva como ansiedade. Nada a ver, tá? Outro dia a gente fala sobre ansiedade. Mas vamos voltar aqui. Como você vai trabalhar a sua raiva para ela deixar de ser um animal indomável, para ser um animal o mais domesticado possível, para garantir ainda a sua sobrevivência. E aqui eu não estou falando só da sobrevivência física, estou falando da sobrevivência do eu. E é aí que a gente entende porque as crianças fazem birra, ela está tentando garantir a sobrevivência do eu dela. Nós adultos também fazemos birra, não com esse nome, mas somos mesquinhos, somos egoístas, não queremos dividir, ficamos aqui fechadinhos, ignorando as situações. Tudo isso também é uma birra. Quem não se posiciona de uma forma adequada está de uma forma regredida fazendo uma birra, seja sendo agressivo, ou seja, expandindo isso, ou seja, se fechando, se retraindo. Também é uma birra, tá? E voltando aí, claro que a gente pode falar mais sobre birra também, ó, tá vendo? São vários assuntos que estão ficando aqui que tudo tem a ver com raiva, ou seja, a raiva, ela está conectada a várias coisas do nosso comportamento humano. Vamos voltar ao nosso eu. Então a raiva, ela também está tentando manter o nosso eu vivo. Então o que nós fazemos? Ao invés de generalizar e manter o ranço do mundo, o exercício é esse, e anota ele no coração. Quanto mais você fizer, pelo menos uma vez ao dia, você está treinando musculatura psíquica que você nunca treinou na vida. Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar, a pessoa me fez, ou deixou de fazer, ou falou, ou deu a entender alguma coisa que me feriu. O que eu vou fazer com isso? Generalizar para a pessoa como um todo? Não. A gente está tirando a generalização. Não é tudo. É a pessoa. E além da pessoa, focar naquilo que ela fez. Porque aquilo que ela fez ou deixou de fazer, aquilo que ela falou, não é ela 100%. É um pedacinho dela. É uma coisa
que ela fez. E aí, você, com esse pedacinho dela que não entrou em conexão com você, o que você faz? Você escolhe o melhor momento para falar, porque o comunicador é o responsável. Você sentiu a dor. Você se torna, então, o comunicador. O que é o comunicador? O comunicador é quando você olha para a pessoa e fala assim, eu preciso tratar um assunto com você. É essa frase que você tem que falar, nenhuma outra. Eu preciso tratar um assunto com você. Aí a pessoa fala assim, E claro, esse lugar tem que ser um lugar privado. Porque se for no meio de um monte de gente, notoriamente ele vai entrar em defesa, vai se defender, e as outras pessoas podem entrar no meio do caminho e deturpar, poluir a comunicação que você iria realizar, porque é uma comunicação pessoal e individual direcionada a uma ação em específica que você não gostou. Então você conversa com a pessoa e fale: você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu me senti assim, eu senti me senti com raiva porque isso e aquilo. E eu quero que aconteça isso e aquilo. Podemos entrar em acordo? A outra pessoa vai falar, você vai falar e vamos tentar entrar em acordo. Não entrou em acordo, já é um outro assunto. Você vai somando esse assunto, que não entrou em acordo, não entrou em acordo, não entrou em acordo, nas suas reservas agora. Pensando assim, olha, a gente tem muitos pontos que a gente não concorda. Tentei entrar em acordo diversas vezes, mostrar meu ponto diversas vezes. Ou seja, realmente nós não temos sintonia. E não tendo sintonia, se for uma pessoa que você pode ver com menos frequência, sorte a sua. Se for uma pessoa que você tem que ver com bastante frequência, então vamos escolher um novo posicionamento para você. Porque você já percebeu que conversando assim, não tá chegando em lugar nenhum. Ela não é um tipo de pessoa pensamento, ela não é um tipo de pessoa emoção, ela provavelmente é o tipo de pessoa sensação ou intuição. Então, se ela não se conecta com você, não tem problema. São pelo menos 8 tipos de pessoa nesse mundo. Uma pessoa vai combinar com você. E são essas pessoas que vão te cercar, porque assim você vai se sentir nutrida. Combinado? As outras pessoas, outros tipos de 7 pessoas, a gente conversa em outro vídeo. Até mais. Tchau!